Boa tarde a todos os ipuenses. Como é do conhecimento geral de todos os ipuenses, através das redes sociais, através da imprensa do município de Ipu, até da Câmara de Vereadores, daquela tribuna, também lá nós levamos aqui os reclamos dessa população aqui da Rua Maria Lopes com a Rua Raimunda Martins. Nós todos sabemos que essa rua, ela teve essa abertura aqui, que passava aqui por dentro do terreno do Ayrton, saindo ali próximo do Lava Jato do Ligeirinho e lá no asfalto naquela revendedora de carro. Essa rua ficou muito extensa, foi feita essa abertura, mas com o passar do tempo essa rua continuou cheia de mato. A gestão não deu sequência na limpeza dessa rua, simplesmente ficou aquele matagal. A população começou a colocar entulhos, restos de lixo, muitos galhos, todas as árvores que eram cortadas, fechando praticamente a rua, como você mesmo foi testemunho ocular e viu restos de geladeira, fogões, colchões e todos os elétricos, aquilo que eles iam jogando, galhos de árvore, tudo isso sendo jogado. Eu mesmo falei com o secretário de obras do município de Ipu, Gilvan, mostrei para ele, fiz ver a ele da necessidade de ter esse trabalho aqui, essa manutenção nessa rua. Ele ficou de me mandar, pegar esse material, trazer uma máquina, fazer a limpeza da rua, mas até hoje não apareceu. Como não apareceu, a população sem ter mais a quem recorrer e nem o que fazer, isso de um dia para o outro, à noite tocaram fogo e como você mesmo pode presenciar aí, montanha de entulho, de lixo, galho, foram todas queimadas, restou o entulho de casa, de resto de casa, e é dessa forma que a população, sem ter mais a quem apelar e vendo a inoperância da gestão, sem ter mais para quem fazer, simplesmente jogou fogo. Todas as casas aqui ficaram cheias de muita fumaça a noite toda, muita cinza, todas as casas, mas essa é uma pena. A sociedade, os moradores dessas ruas, desse bairro, é de tocar fogo, porque simplesmente se não tem quem venha pegar, ficou pelo menos limpo, só restou os restos ali de outros eletrodomésticos que estavam sendo jogados. E o mato, o Hilton Belém, uma via de acesso, se transformou num terreno baldio em que a população se livra do seu lixo, que é produzido diariamente, se transformou uma via de acesso, onde pode passar os veículos, automotores, os pedestres, se transformou num terreno baldio, pela inoperância do poder público municipal. Sem dúvida, e ainda mais, Chico Zé, além dessa parte aí também, existe a preocupação com o inverno, porque essa parte aqui da Rua Maria Lopes, ela pega toda essa água que sai da mina, toda aquela parte do Alto do 14, ela desce nessa parte ali perto do seu Zé Damásio ali, ela desce todo e vem pra cá, que ela forma praticamente um rio, que ela deságua naquele córrego ali que sai do Zé Araújo, como eu lhe disse, que eu até levei aquela propositura pra Câmara, pedindo que fosse desentupido aquele canal todo ali, e os moradores pedindo com medo até que os seus muros que dão acesso àquele canal caem, porque o volume de água é muito grande, aquele córrego está com muitas partes entupido, com muito capim que nasceu, e nós fizemos esse pedido. E até essa nossa preocupação também, quando as chuvas que derem aqui, essa rua, mesma rua que foi entupida de lixo aí, ela fica praticamente ali um mar de água aí, porque é muito forte eu tenho até essas imagens do inverno, das últimas chuvas, poucas chuvas, mas é preocupante, e a gente até aproveita aqui a sua participação através da imprensa, que leve também a gestão com relação a essa problemática também do futuro inverno que virá por aí. Se Deus quiser, a gente torce que tenha, apesar dos estudos, que não teremos um grande inverno no ano que vem, mas a gente pede a Deus que tenha esse inverno, e já essa preocupação dos moradores no alagamento, naquele absurdo de água, porque não tem uma canalização absolutamente de nada, e essas águas deságua naquele córrego, naquele canal ali, e é preocupante desde já para nós aqui desse bairro e para todos os moradores. Apesar dos prognósticos dos órgãos meteorológicos, Hilton Belém, o tempo ele é instável, pode mudar. E a gente torce que mude mesmo, que esses estudos, esses prognósticos sejam contrariados. E Hilton Belém, te deixa mais chateado que não é um pedido de ontem, não é um pedido recente, né? Não, são reivindicação de agora. Exatamente, foi um pedido, faz muito tempo isso aqui que a gente vem pedindo, batalhando, os moradores aqui me pedindo para me levar a voz deles à Câmara, e eu faço isso, a voz deles à tribuna da imprensa ipuense, e a gente vem fazendo isso, mas só que simplesmente a gente não tem a recorrer mais, porque simplesmente eles não estão nem aí, não dão nenhum tipo de resposta, absolutamente nada. Tem o calçamento aqui da Rua Raimunda Martins, aqui ao lado do seu Chico Melo, se não fosse os próprios moradores colocarem entulho no meio da rua, não passava mais um carro, e olha o que eu estou dizendo aqui, esse mesmo morador que hoje está me ouvindo aqui através da Rádio Regional, ele vai testemunhar de saber que eu estou falando a verdade, e que a própria gestão, através do seu secretário, veio aqui nessas ruas aqui e sabe da necessidade e da buraqueira que é simplesmente as pessoas não podem nem passar um carro na
na rua, a problemática e do calçamento, que eu tenho essa propositura na Câmara, eu levei esse projeto à Câmara de calçamento de várias ruas desse bairro, das aberturas dessas ruas aqui, não só da Maria Lopes, como aquela outra rua que dá acesso à igreja. Me recordo. A igreja grande aqui, que é construída também nesse bairro. Então, tudo isso aqui eu já levei, mas simplesmente hoje a gente vê a inoperância, dos casos, ninguém sabe mais a quem recorrer, não tem quem venha dizer nada por que não vai ser feito, quando é que vai ser feito, ou se vai ser feito, simplesmente a gente não tem mais a quem recorrer. Muito bem, então, vereador de Belém, Hilton, no teu último discurso, na sessão de encerramento, na última sessão do segundo período legislativo de 2015, você fez um pronunciamento voltado para a área de segurança. E esse teu pronunciamento focou duas ocorrências, dois infortúnios ocorridos em Engenhos do Belém, na tua região. A ocasião de uma festa, terminou lá a festa e com certeza os comerciantes lá faturaram com um grande movimento e foram vítimas de 2 assaltos. E você fez um discurso muito forte nesse sentido, Hilton. Quer dizer, a região, a zona rural também está sofrendo com os ataques do banditismo. Sem dúvida também. O que a gente vê e que a imprensa propaga no município de Ipu, da insegurança, a gente vê aqui na serra, em cima da serra, todas as semanas as famílias sendo atacadas por marginais, por pessoas, assaltar a mão armada, que a pessoa só ouvia falar quando via pela televisão ou pelo rádio, e simplesmente hoje as pessoas estão vendo acontecer ao vivo consigo mesmo dentro das suas próprias casas. Aqui na Barrinha, assalto ao posto de gasolina já várias vezes, farmácias aqui mesmo nesse bairro aqui. Na Santa Rosa tem gente que se mudou de lá. Santa Rosa, tomada de moto em Malhada Vermelha, a região do Engenho, como é uma região que vem na contramão da crise brasileira, como eu já disse isso, porque lá é uma região turística, uma região que tem um potencial imenso. Já fiz até a relação desse potencial na tribuna daquela casa, e que lá vem crescendo, e aqueles bares se estruturaram muito. Cada bar daquele tem uma piscina com chuveirão, com comidas caseiras e outros atrativos que vêm. E aquela região vem crescendo muito, porque nós sabemos do problema da secagem de várias fontes de água, de vários riachos aqui no Iputim, e lá no Engenho continua com essa água. Diminuiu muito, sim, diminuiu, tá um problema, é um problema, mas que lá continua com essa água, e lá vem crescendo muito, como o carro-chefe, a cachoeira, que vem alavancando todo esse crescimento, esse progresso do turismo na região. E a gente viu ali, por ocasião agora do grande movimento que é aquela região, tem atraído também esse tipo de pessoas, esse tipo de bandidagem também, que houveram esses casos, agora por último, que aconteceu esses 2 assaltos à mão armada naquela comunidade, onde a gente vê comerciante sendo levado para dentro da sua própria casa às 5 horas da manhã, com arma em punho, na cabeça de um cidadão, e a gente foi fazer. Nós levamos ao conhecimento da Polícia Militar, inclusive as próprias pessoas não querem nem fazer BO com medo, assustadas não foram fazer, com medo mesmo. E eu, conversando com o sargento Ferreira, fiz esse apelo para ele, fiz ver a necessidade, e ele ficou de vez em quando mandar que a polícia fosse, desse umas insetas naquela região, e ficou acertado com a Polícia Militar para que houvesse essa inserção da polícia muitas e muitas vezes naquela região, por conta desse problema da insegurança e por conta do grande crescimento do potencial turístico que está sendo explorado naquela região, e que lá, você vê, onde tem muito movimento, chama a atenção de pessoas boas, mas também dos marginais também. Olham e vão também, porque o acesso de pessoas são muitos ônibus que vêm de fora, de Crateús, e toda aquela região superlotada ali aos dias de domingo. Não só os domingos também, já está passando a ser também até o meio da semana. O meio da semana, aqueles bares têm recebido muitas pessoas no meio da semana, já por conta do problema da quintura e da falta de água em outras regiões, e aqueles bares já estão recebendo muitos turistas também no meio da semana, que isso é um caso que não acontecia, mas como eu lhe digo, isso é o crescimento, vem na contramão da crise brasileira. A região do Engenho vem crescendo nesse setor. Infelizmente atrai a atenção dos marginais. Hilton, um grande abraço. Não sei se você tem alguma informação, alguma novidade. Estamos vivendo o período de recesso das sessões na Câmara Municipal de Ipu. Tem alguma informação, Hilton? Não, ser colocada, não, por enquanto. Sim, nós teríamos, por exemplo, com relação aos projetos que lá foram votados, o orçamento, nós teremos com relação ao Bolsa Família Municipal, que foi um caso que a gente pôde debater. Inclusive, eu tive ontem até no programa do senhor Antônio Paulo, a Voz da Comunidade,
oportunidade, a gente teve fazendo essas inserções naquele programa e levando ao conhecimento da população do IPU com relação ao orçamento do nosso município, para você ver que contramão aquela coisa que faz pena. O orçamento do município são as dotações orçamentárias que contém no ano subsequente para que a gestão municipal faça a aplicação dessas verbas, dessas rúbricas. E naquela inserção que você sabe que nós temos que tem que ter uma audiência pública, a Câmara recebe, analisa e tem que ter uma audiência pública com quem? Com a comunidade ipuense, para que a comunidade reavalie e reivindique melhoria para os seus bairros, para as suas comunidades, para os seus distritos. E na audiência pública, incrível, senhor Francisco José, e lamentável que simplesmente apareceram ali 3 ou 4 vereadores e ninguém do povo apareceu ali, e que é uma pena que as pessoas, quem não sabe é como quem não vê, e que as pessoas nem sabem que ali está o seu futuro, um dinheiro que é do município de Ipu, que é de cada um de nós, que ali estava sendo feito um planejamento, onde é que ele vai ser gasto. E isso nós lamentamos demais mesmo. E no orçamento são as nossas emendas também, que todas as emendas nossas, elas foram simplesmente rejeitadas, foram votadas contra, que nós tiramos dinheiro do gabinete do vice-prefeito, que segundo o vice-prefeito mandou uma nota dizendo que não existe gabinete, mas que lá nós deixamos simplesmente a dotação do salário do vice-prefeito, que nós sabemos que tem que conter, nós não seríamos irresponsáveis de pegar simplesmente essa e tirar tudo, porque não pode, nós não podemos fazer isso, porque nós sabemos que o vice-prefeito recebe seu salário e ela tem que conter ali no orçamento. Nós tiramos dinheiro também do gabinete do prefeito, de 400 e poucos mil reais, também essa nossa emenda foi votada contra, 6 a favor e 6 contra, e o presidente da Câmara com o seu voto de Minerva, porque você sabe que agora o bloco das oposições do Ipu aumentou mais um vereador, que veio o Nonato Filho, e o próprio vereador Nonato Filho votou a favor da nossa emenda, com a nossa emenda, tirando aquele dinheiro do gabinete do vice-prefeito, deixando só o salário. Por quê? Porque ele sabe que não existe. Não existe o tal gabinete. Não sabe isso. Isso é o bloco das oposições do Ipu, votaram coesos, todos numa mesma linha de pensamento. E a tristeza muito grande lá também foi a nossa emenda, onde lá a gestão municipal pede todos os poderes para fazer o que quiser, da maneira que quiser, apenas comunicar à Câmara do orçamento. Na questão da suplementação? Não só além da suplementação, existe o artigo 8º que pede esses totais poderes, como eu disse lá, a Câmara simplesmente não precisa, ela precisa permanecer fechada. Ela permanecendo fechada não vai servir de absolutamente nada, porque todos os poderes já foram dados, e ali tiraram todas as atribuições do poder legislativo do município de Ipu, e isto é simplesmente lamentável. E quando se fala em relação ao Bolsa Família Municipal, todo o ipuense sabe, a oposição do Ipu, eu fui o primeiro vereador a levar projeto de indicação naquela casa, pedindo a restituição do Bolsa Família Municipal naquela casa. Quando eu fiz isso, alguém da imprensa da gestão municipal, no outro dia fizeram gozações, que eu não tinha visão. Olha o que eu estava preocupado, era com aquela coisa tão pequena que o Ipu precisava, era de outras coisas. O vereador disse que não tinha orçamento. Com certeza. E a vereadora Efigênia, eu entrei recurso, com o projeto, a vereadora Efigênia foi à justiça com o nosso apoio, com a nossa assinatura também, foi à justiça para que fosse implementado. Todos os anos nós votamos um orçamento, a dotação orçamentária do Bolsa Família Municipal, que é lei naquela casa onde foi aprovada por unanimidade a criação do Bolsa Família Municipal. E todos os 3 anos lá que nós votamos as dotações orçamentárias do Bolsa Família, nunca foi pago um sequer. Um salário de alguém não foi pago nenhum, mas nós votávamos a dotação orçamentária. E com aquela pressão que a oposição do Ipu fez, voltou o Bolsa Família, que eu disse lá, aqui é o Bolsa Família, simplesmente só com outro nome. Mas o mais grave foi a quantia. E nós votamos, a oposição do Ipu votou a favor, porque seria uma incoerência se nós estávamos brigando, fomos à justiça para que esse programa ele voltasse e fosse aplicado à própria lei, e depois a gente voltasse contra, seria uma incoerência da nossa parte. A nossa briga simplesmente lá, ele voltou com outro nome sem problema. Cartão cidadão sem o menor problema, só mudou a embalagem, o conteúdo continuou o mesmo. E eu adverti lá, o 65, que foi a quantia que foi aumentada, ele podia vir com 66, com 67, com 70, com 80, com 90, melhor ainda seria para o povo. Mas eu adverti lá, aquele 65 simplesmente, todos nós sabemos que é uma propaganda de um partido político, é uma conotação eleitoral. PCdoB, isso é indiscutível. E além do mais, e o pior, ela é uma propaganda antecipada de um candidato. Ela é uma propaganda, isso ali foi caso pensado, é flagrante. E eu adverti lá. Na hora que o Ministério Público tomar conhecimento daquilo ali, eu não tenho a menor dúvida
que o Ministério Público intervirá naquele processo ali, naquele caso. Porque é flagrante a propaganda antecipada de um partido político e de um candidato, e coisa que a lei proíbe, que não pode. Muito bem, um grande abraço, Wilton, muito obrigado aqui pelas declarações muito interessantes dentro dessa nossa entrevista. Forte abraço, meu. Muito obrigado, Francisco.